Você já se perguntou como o homem mais poderoso do mundo há 2000 anos mantinha sua serenidade diante de guerras, pragas e traições? Marco Aurélio, imperador romano, controlava um império de milhões de quilômetros quadrados, comandava o exército mais forte da terra e tinha poder de vida e morte sobre multidões. Ele poderia ter enlouquecido com o estresse, sucumbido ao poder ou se entregado aos prazeres. Mas como escreveu um de seus biógrafos, ele se mostrou digno do peso que carregava. Qual era o segredo deste homem que conseguiu manter equilíbrio e grandeza em meio ao caos absoluto? Inscreva-se agora e descubra como a filosofia estoica pode ser a chave para uma vida mais equilibrada e significativa. Os ensinamentos que transformaram o imperador mais poderoso da história podem revolucionar sua rotina diária. Marco Aurélio acordava cedo, não por ser naturalmente matutino. Ele mesmo admitia ter dificuldades para sair da cama, mas construiu esse hábito como ato de disciplina e consciência do dever. Ele escreveu: "Ao amanhecer, quando tiver dificuldade de sair da cama, diga a si mesmo: tenho que ir trabalhar como um ser humano. Foi para isso que fui criado, para me encolher sobre as cobertas e ficar aquecido. Está gostoso aqui, mas você foi feito para sentir conforto." Este conflito interno que todos conhecemos, a tentação de permanecer confortável quando a vida exige ação, também acontecia com o imperador romano. A diferença é que ele combatia esse impulso lembrando-se de sua missão como ser humano. Ele não acreditava que tinha nascido para o prazer, para o conforto ou para a comodidade, mas sim para o trabalho. Antes de mergulhar nas pressões do império, Marco Aurélio reservava tempo para o silêncio, um momento para refletir, para escrever, para estudar a filosofia, organizar a mente antes de ser engolido pelas demandas do dia a dia, pelas multidões, pelas petições, pelas más notícias, pelas decisões de Estado. Este pequeno espaço de quietude era essencial para manter o equilíbrio. Ao contrário de nós, que muitas vezes acordamos já mergulhados no celular, numa lista de tarefas, ele começava o dia cultivando clareza, propósito e calma. Outro exercício fundamental nas manhãs de Marco Aurélio era a antecipação dos problemas do dia. Ele se preparava para lidar com pessoas difíceis, para não ser surpreendido, como escreveu: "Quando você acorda de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem eu lido hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rabugentas." Esta frase não é uma lamentação, é uma preparação. Ele não acordava esperando um mundo perfeito, feito só de gentilezas e aplausos. Ele sabia que enfrentaria pessoas duras, injustas, ingratas. E ao antecipar isso, ele fortalecia sua paciência, blindava a cabeça contra frustrações. Esse exercício é o que os estoicos chamam de premeditatio malorum, ou seja, imaginar as dificuldades antes que elas aconteçam para você enfrentá-las com serenidade. Depois das reflexões da manhã, Marco Aurélio partia para o trabalho, e o trabalho para ele significava um peso gigantesco. Ele governava o Império Romano, o maior império do mundo, cercado por ministros, generais, embaixadores, súditos, trazendo questões urgentes o tempo todo dia. Cada decisão afetava milhões de vidas. Nessa rotina, a disciplina era inegociável. Marco Aurélio se inspirava no seu padrasto e predecessor, Antonino Pio, a quem admirava profundamente. Antonino era meticuloso o tempo todo, a ponto de planejar até as pausas e idas para o banheiro, segundo algumas fontes, para não desperdiçar minutos preciosos. Marco Aurélio procurava seguir esse mesmo padrão. Quando estivesse no trabalho, ele garantia que estivesse de fato no trabalho. Essa mentalidade ficava clara nos seus escritos. Ele não aceitava reclamações, nem mesmo em voz baixa, sozinho. Para ele, murmurar contra os próprios deveres era uma forma de fraqueza. Ele escreveu: "Nunca seja ouvido reclamando na corte, nem mesmo consigo mesmo." Para Marco Aurélio, a vida era feita de responsabilidades. O que cabia a ele era cumpri-las sem lamentações. E para isso ele precisava de um foco absoluto. Em um mundo cheio de distrações na Roma antiga, mesmo sem celulares, sem redes sociais,
ele já percebia o perigo de uma mente dispersa. Em Meditações, ele aconselha: acostume-se a peneirar os seus pensamentos. Se alguém lhe perguntar no que você está pensando, você deve ser capaz de responder. Não deixe a sua mente vagar. Não se distraia. Concentre-se no que você está fazendo. Este é o princípio do que hoje chamamos de Deep Work, trabalho focado. Capacidade de mergulhar de corpo e alma em uma tarefa sem dispersar a energia em assuntos paralelos. Para Marco Aurélio, essa é a única maneira de tomar boas decisões em meio ao caos. E parte desse processo incluía ouvir os outros. Ele aprendeu com Antonino Pio que um bom líder precisa saber a hora de ceder espaço aos especialistas. Marco Aurélio não se fechava em sua própria opinião. Pelo contrário, ele buscava conselhos, aceitava críticas, correções. Como escreveu: quando alguém me corrige, quando me diz que estou errado, não está me prejudicando, está me fazendo um favor. O verdadeiro dano é permanecer no erro. Esta frase revela a humildade de um homem que, mesmo estando no topo do poder do planeta Terra na sua época, reconhecia a importância de aprender. Embora fosse o imperador de Roma e carregasse o peso de governar praticamente o mundo inteiro conhecido na época, Marco Aurélio não vivia apenas para os negócios. Ele sabia que sem equilíbrio, até mesmo o mais forte dos homens se esgota. Por isso, ele buscava momentos de lazer, momentos de atividade física, de contemplação da natureza. Os registros históricos mostram que ele dedicava tempo a atividades como luta, caça, cavalgadas, também apreciava longas caminhadas. Em Meditações, encontramos algumas passagens que revelam como ele observava os detalhes da vida natural. O grão que se curva pelo próprio peso, a espuma da boca do javali, a juba de um leão. Ele via beleza e lições filosóficas nas formas mais simples da natureza. Para Marco Aurélio, como diziam os estoicos, o mundo inteiro era um templo dos deuses. Esses momentos de contato com o natural eram o seu refúgio espiritual. É interessante notar que enquanto muitos romanos buscavam distrações no Coliseu, assistindo à carnificina dos gladiadores, Marco Aurélio detestava esse tipo de espetáculo. Ele não via prazer na violência gratuita. Marco Aurélio descobriu uma verdade fundamental sobre o descanso: que não é necessário viajar para longe para se sentir em paz. A verdadeira fuga pode ser feita a qualquer instante, voltando-se para dentro de si. Ele escreveu: não importa onde você esteja, as pessoas anseiam por se afastar de tudo, mas você pode se retirar para dentro da sua própria alma a qualquer momento. Este conselho mostra que, para Marco Aurélio, a serenidade não dependia de circunstâncias externas. Mesmo em meio ao barulho, à violência ou ao peso do império, ele encontrava espaço íntimo de tranquilidade. A vida de Marco Aurélio não foi calma, pelo contrário. Seu reinado foi marcado por uma sucessão de crises que provavelmente teriam destruído homens mais fracos. Durante os anos em que ele governou, tiveram enchentes devastadoras, guerras nas fronteiras, invasões bárbaras, conspirações políticas. Teve até uma terrível epidemia, a famosa peste antonina, que dizimou parte significativa do império. Além disso, ele também sofria com alguns problemas de saúde e conflitos familiares. Um historiador antigo escreveu que Marco Aurélio não teve a boa sorte que ele merecia. Em outras palavras, o seu reinado inteiro foi uma sucessão de provações. O peso psicológico de tudo isso seria suficiente para levar praticamente qualquer governante ao desespero. Só que Marco Aurélio não se entregava. Ele acreditava que, se tinha sido colocado naquela posição, era a responsabilidade dele carregar o fardo. O que dava forças a ele era muito da filosofia estoica. A sua prática de escrever, que culminou no livro Meditações, era mais do que um hábito, era um mecanismo de sobrevivência. O estoicismo ensinava a manter a calma, evitar a explosão de raiva, não reagir de forma destrutiva, mas sempre agir de modo intencional e virtuoso. Ele aplicava o princípio de que cada obstáculo pode se transformar em um caminho. Cada problema, por mais doloroso, era uma chance de praticar alguma virtude. Diante de inimigos, dificuldades, más notícias, ele lembrava que não controlava os eventos, ele só controlava a sua resposta. Um exemplo marcante foi a traição de Avídio Cássio, o seu general mais confiável.
Quando soube da conspiração, Marco Aurélio não reagiu com fúria nem com pressa. Pelo contrário, manteve o silêncio, ponderou, não deixou que as emoções pessoais interferissem. Depois, quando se posicionou, não buscou vingança, mas a oportunidade de dar um exemplo aos romanos. Como escreveu: "A melhor vingança é não ser como eles." Para Marco Aurélio, a verdadeira vitória não era esmagar os traidores ou humilhar os inimigos, mas manter-se fiel ao que acreditava ser justo. O poder não o autorizava a agir com crueldade. O poder era um teste de caráter. Marco Aurélio escrevia completamente livre, sem preocupação com o público. Suas meditações não foram feitas para publicação, eram seu diário pessoal. Isso lhe dava alívio das pressões de liderança e oportunidade de autoexpressão verdadeira. A escrita reflexiva permitia que ele processasse eventos, analisasse suas reações e reafirmasse seus princípios estoicos. Todas as manhãs, ele dedicava tempo à escrita reflexiva. Esta prática de autoexame funcionava como uma bússola moral para suas decisões diárias. Ao final de cada dia, realizava um exame de consciência, avaliando suas ações, palavras e pensamentos. Identificava onde havia agido conforme a virtude e onde poderia melhorar, transformando cada experiência em aprendizado filosófico. Para Marco Aurélio e os estoicos, a filosofia era um exercício espiritual contínuo. Cada momento oferecia oportunidade para praticar virtudes como sabedoria, justiça, coragem e temperança. A vida cotidiana tornava-se laboratório para o desenvolvimento do caráter. O núcleo da prática estoica é examinar constantemente nossas impressões iniciais sobre eventos e pessoas. Em vez de reagir automaticamente, desenvolvemos a capacidade de pausar, analisar e escolher respostas baseadas na razão e virtude. Baseado na rotina de Marco Aurélio, você pode desenvolver sua própria prática pessoal, criando um ritual filosófico diário. Comece identificando uma fonte recorrente de sofrimento ou ansiedade em sua vida. Pode ser estresse profissional constante, relacionamentos conflituosos, incerteza sobre o futuro, autocrítica excessiva ou medo de fracasso. Transforme sua dor em pergunta investigativa como: como posso encontrar paz em meio ao caos profissional? Pela manhã, dedique 5 a 10 minutos para ler uma reflexão filosófica, definir uma intenção virtuosa para o dia e praticar gratidão por 3 coisas específicas. Antecipe possíveis dificuldades e prepare-se mentalmente, seguindo o exemplo de Marco Aurélio com a Premeditatio Malorum. Durante o dia, pause antes de reações automáticas e pergunte-se: isso está sob meu controle? Escolha respostas baseadas em virtude e lembre-se do seu modelo de sabedoria. À noite, reserve mais 5 a 10 minutos para revisar o dia sem julgamento, identificar momentos de crescimento e planejar melhorias para amanhã. Pratique gratidão específica pelas experiências do dia. Este ritual transforma a filosofia em ação prática, criando uma estrutura diária para desenvolvimento pessoal e serenidade interior. A filosofia estoica não é teoria abstrata, mas ferramenta prática para transformar sua vida diária. Se estes exercícios ressoaram com você, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma prática transformadora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de mais serenidade em sua vida. Deixe nos comentários qual situação você vai reinterpretar usando esses princípios. No próximo vídeo, descobriremos como Marco Aurélio lidava com pessoas difíceis e como você pode aplicar suas estratégias para melhorar seus relacionamentos. Você vai aprender a técnica estoica para transformar conflitos em oportunidades de crescimento mútuo. Lembre-se, a filosofia só funciona quando praticada. Comece hoje mesmo sua jornada rumo à sabedoria antiga que ainda transforma vidas modernas. Muito pouco é necessário para fazer uma vida feliz. Está dentro de você, em sua forma de pensar.